Bom dia, professor. Tudo bem, Caiane? Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, e você? Também. Foi a primeirinha hoje, hein? Sim, a primeirinha. Acho que a turma tá bem cansada. Eu imagino. Final de semestre complicado. É um semestre diferente, né? Ainda isso, ainda mais tem isso, né? Um semestre Atípico, diferente, né? né? É. Totalmente. Totalmente. Bom dia, André. Bom dia, André. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo. E você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Oi, Larissa. Bom dia, Larissa. Tudo bem? Bom dia, professor, e você? Tudo bem? Tudo bem. Acordadinha? Acordadinha. Bom dia, professor. Tudo bem, querido? Estou ótimo, e o senhor? Tudo bem também. Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Você poderia tirar uma dúvida que eu fiquei da aula passada? Por favor. Oi, querida. Você poderia tirar uma dúvida que eu fiquei em relação ao tema da aula passada, que deve ser de Lógico, hoje também? lógico, pode Isso. Quem possui rádula dos três tipos de moluscos? gastrópodos, Ok, obrigada. tá bom? Hoje está difícil para sair da caminha, pelo jeito, né? Talvez já dê para começar, Pro. Não tem tido muita gente de manhã, dependendo da aula. Ah, é? Tá bom. Que já é quase 7h10, né? São 7h05 agora.
Se quiser esperar mais um tempinho, se não for te atrapalhar. O frio não tá deixando eu sair da cama. Tá complicado. Imagina se fosse para pegar metrô, né, queridão? Ai, minha mãe me empurra da cama mesmo. Mas como eu tô em casa e a aula é aqui, ela me deixa quietinha. Entendi. Ia ser pior ainda, acordar às 5 e pouco, pegar ônibus, metrô. É, Esse frio sair ainda. de casa no escuro, né? Sair de casa no escuro É, é depressivo, né? sim, sim. No começo do ano a gente saía, já tava quase clareando, vinham uns raiozinhos de sol, era tranquilo, mas agora, É isso mesmo. Bom, a gente está com 15, vamos iniciar, né? Eu vou pegar aqui o. Bom dia, Duda. Eu vou pegar aqui o material. Bom, queridos, vamos aproveitar e fazer uma retomada rápida, né? Porque senão, se a gente simplesmente continua com os slides, vocês têm dificuldade, né? Então é assim, o molusco padrão que a gente estuda é um gastrópodo, tá certo? O que que é o gastrópodo, né? Gastrópodo é o caramujo, é a lesma, né? O caramujo é um molusco com concha, né? E a concha dele tem uma única peça, né? Uma única pecinha. E a lesma é um gastrópodo sem concha, tá bom? Primeiro ponto importante é não confundir partes do corpo com segmentação, tá bom? Então, quem são os animais segmentados que a gente viu até agora, né? Então, por exemplo, entre os plateumintos, existe um organismo que tem um corpo segmentado, que é a solitária. Mas eu posso dizer que os plateumintos são segmentados? Não, para o vestibular não, tá bom? Então, cuidado, certo? Anelídeos são segmentados, beleza? Muito bem. Os moluscos não são segmentados. Eles não têm partes do corpo que se repetem, tudo bem? Mas você pode dividir o corpo deles em, olhem para o slide aqui, por favor, cabeça, onde existe uma concentração de estruturas nervosas, né? Estruturas nervosas e sensoriais. Então, por exemplo, os tentáculos são sensoriais, os olhos, tá? A boca também tem uma função sensorial, tá bom? Então, quer dizer, cabeça, né? Massa visceral, que é onde eu encontro todos os órgãos do animal, massa visceral e o pé. O pé é uma sola sobre a qual ele rasteja e se movimenta. Tudo bem? Então, o molusco padrão tem cabeça, massa visceral, certo? E pé. Muito bem. Então, esse é um ponto importante, tá bom? Agora, em relação à massa visceral, você vai entender assim: existe uma parte da massa visceral, olha aqui, ó, que está logo abaixo da concha. Logo abaixo. Você tem a concha e a massa visceral aqui, em contato com a concha. Tá certo? Por exemplo, as gônadas, né, o fígado, né, o estômago, o coração não estão em contato, tá? Mas existe uma parte, um tecidinho, né, que está logo abaixo da concha. Esse tecido, essa parte da massa visceral logo abaixo da concha, a gente chama de manto, tá bom? Qual é a função do manto? A função do manto é produzir a concha, tá bom? Então, o que que acontece? Existem moluscos que não têm concha, certo? Molusco que não tem concha, como é o caso da lesma. Tudo bem, mas ela tem um manto? Tem um manto, tá?
No caso do gastrópodo, a parte da massa visceral logo abaixo da concha é o manto e é ela quem vai produzir a concha. No caso dos bivalves, como as ostras, né, que a concha tem duas partes, mesma coisa, tá? No caso, por exemplo, dos cefalópodes, lulas e polvos, mesma coisa. A concha dele é interna, né? Ele tem um manto do mesmo modo, tá bom? Certo? Então, só recordando isso então, né, queridos? Muito bem, vamos lá? Continuando então. Então aqui, ó, desculpe. Aqui nós temos um exemplo de um bivalve, tá certo? Bivalve. Então a concha do bivalve tem duas peças, como você está vendo. Aqui nós temos um corte lateral, né? Certo? Um corte lateral. Então metade, ó, uma válvula está aqui, a outra válvula está aqui. E o animal lá dentro. Esta parte aqui, ó, da massa visceral, ó, imediatamente abaixo da concha, é o manto. Tudo bem? É o manto. Muito bem. Então, olha lá o que acontece. Então, o que nós temos aqui de importante, né? Aqui você tem a conchinha aqui, ó. Tá certo? Ó, a concha. Em vermelhinho aqui, ó. Tá? Amarelo e azul. Então, a concha ela é formada por 3 camadas, tá? A camada mais externa, que é o que você vê quando você pega um marisco, quando você pega um molusco com concha, a parte mais externa, chamada perióstraco, tá bom? A camada intermediária, chamada prismática, que ela tem muitos sais, certo? Sais mesmo, né? Principalmente associados a carbonato de cálcio, tá? E a camada nacarada. Nacarada era uma camada brilhante, brilhante, né? Normalmente é que a gente usa para fazer os ornamentos, as bijuterias, tá certo? Tudo bem? Então você tem a camada mais próxima do corpo do animal, nacarada ou nácar, a prismática, tá certo? E a orgânica ou perióstraco. Então é o que você vê. Quando você encontra uma conchinha branca, branca já, branca, sem cor, né, que não é lisinha por fora, tá certo? O que é que você está vendo? A prismática, tudo bem? Quando você encontra uma concha colorida ainda, tá certo? Lisinha por fora, né? É a orgânica, tá certo? Ou perióstraco, tudo bem? Muito bem. Então, isso só para vocês terem uma visão geral do animal. Outro ponto, então. Então, olha lá. Aqui, né, você tem um manto, né? Aqui, ó, o manto, né? O manto produzindo a concha, aqui, ó, toda ela, certo? Né? Então, aqui você tem o nácar, que é a parte, olha lá, que é a parte que lembra um furtacor, né? Uma coisa bonita, parecida com pérola, tá certo? Depois você tem o calcário e acima do calcário, né? Parte mais externa é a orgânica, tudo bem? Então, essa capacidade do manto, né? Do manto produzir a concha é utilizada comercialmente pelo homem. Então, o que que o homem faz? O homem pega a massa visceral aqui do animal, então você tem a concha e a massa visceral. Ele levanta a massa visceral e introduz um grãozinho de areia. Quanto mais uniforme for esse grãozinho de areia, melhor. Mais esférica vai ser a pérola. Aí o que acontece? Essa partícula estranha, né, vai ser isolada, vai ser imobilizada, né? Então, o que que vai acontecer? O manto vai secretar uma camada nacarada, que é justamente essa aqui, ó, por dentro, ó. Parece um arco-íris, tem várias coresinhas, tudo bem? Sobre ela, né? Ao secretar essa camada nacarada, você tem o quê?
o isolamento dessa partícula invasora, tudo bem? Então, a produção de pérolas, tá? Na verdade, é um desvio de uma função que o manto tem e que é explorada pelo homem. Então, qual a função do manto, né? É isolar qualquer partícula agressiva, qualquer partícula de impureza, tá certo? Que se localize entre o manto e a concha. A partir daí, o que vai acontecer? Vamos ter uma secreção de uma camada nacarada em volta da partícula, e quem faz isso é o manto, tudo bem? No estudo, no conhecimento do grupo, né, o homem acabou percebendo o quê? Que essa estruturinha bonita, tal, tudo mais, podia ter valor para ele, tá certo ou não? E a partir daí, várias ostras, né, principalmente de uma espécie, né, começaram a ser cultivadas para que o homem pudesse produzir pequenas ostras, tá? E a partir daí, isso torna-se uma atividade comercial. Inicialmente, o que acontece? Muitos grupos sociais aí que dependem pra caramba do ambiente, né? Por exemplo, mergulhadores, caiçaras, tal, né? Faziam o quê? Mergulhos, grandes mergulhos, até grandes profundidades, onde eles encontravam as ostras, abriam as ostras, né? Observavam se ela era uma ostra perolífera, ou seja, produtora de pérola ou não. Se fosse, coletava, trazia para a superfície e tirava as pérolas. Tá certo? Então, essa era a ideia original, né? Muito bem. Hoje, o que a gente faz? A gente cultiva a ostra perolífera, que é a que faz a pérola, tá bom? Tá? Mas essa capacidade de produzir a pérola, vamos entender bem, é uma capacidade de defesa, de imobilizar, de isolar uma partícula invasora, né, que entre no animal, e que essa partícula se localize entre o manto e a concha, ok? Belezinha? Muito bem. Legal. Vamos falar de concha mais um pouquinho. Quando eu falo de gastrópodo, então, queridos, atenção, por favor. A concha tem uma única peça, né? Que apresenta várias evoluções aí, né? Revoluções. Tudo bem? No caso, por exemplo, do bivalve, o que acontece? A concha é formada por duas pecinhas. E essas pecinhas, elas são unidas por um ligamento e por um músculo muito forte. Esse músculo une, quando ele contrai, ele une as duas válvulas. Tá certo ou não? Quando a gente compra mariscos e deixa o marisco, por exemplo, na água, a tendência é o quê? Que o animal perceba que ele está hidratado, então ele relaxa essa musculatura. Beleza? Quando você pega os mariscos e coloca em água para ferver, o que você está fazendo? Você está aumentando a temperatura, essas fibras musculares são proteicas, beleza? Não? Então, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Você vai ter a desnaturação das proteínas. Então, vamos integrar, né? O que o Castilho fala, né? Aqui. Então, quer dizer, eu aumento a temperatura, eu desnaturo as proteínas do músculo que fecha, que une as duas válvulas, e aí o que acontece? Ele perde a função. Então, ao ferver os mariscos, o que acontece? A maioria deles vai ficar depois com a conchinha aberta, tá bom? Então, a concha, além de ser um elemento importante de sustentação, é de proteção, proteção contra a dessecação, a desidratação. Tudo bem? No caso do cefalópode, o que acontece? Não existe uma concha externa. Existe uma pequena concha, pouco, né, rígida, bastante flexível, que é essa estruturinha que você está vendo aqui, ó. Tá? Parece um plastiquinho, né, bastante fininho. E se localiza aqui dentro, tudo bem? Então a gente vai dizer que cefalópode tem concha interna, tá bom? Certo, queridos? Tudo bem? Ficou claro para todos? Ficou? Alguma dúvida aqui em relação a isso? Não? Ótimo. Bom, deixa eu ver se eu abro aqui o
Acho que tinha dúvida no chat, né? Ah, sim. Ah, não, não é dúvida. Tudo bem, então, queridos? Então, continuando. Vamos lá. Me perguntaram, esqueci quem me perguntou, né, sobre a rádula, né? Então, tá aí. Quando a gente fala de moluscos, o primeiro ponto, né, é lembrar que o sistema digestivo é completo. O que quer dizer isso, queridos? Vamos lá. Que o sistema digestivo tem uma abertura, que é a boca, né, e uma outra, uma abertura por onde o alimento entra e uma outra abertura, né, por onde o resíduo sai, tá certo? Chamada ânus. Então, a presença de boca e ânus torna o sistema digestório completo. Muito bem. Outro ponto importante é que se o sistema digestório é completo, eu posso anexar estruturas que vão facilitar a digestão. E aí eu vou pensar em fígado e pâncreas, tá bom? Enzimáticos. Então, isso é importante. Você começa a pensar aqui. Quanto mais complexo, elaborado é o sistema digestório, né, maior a diversidade de enzimas. Portanto, maior a possibilidade de ataque enzimático sobre o alimento. Portanto, uma diversidade de alimento maior. Tá claro ou não? Certo? Então, os hábitos alimentares são mais diversificados. No caso do molusco, a gente tem, basicamente, dois tipos de hábito, né? Aquele hábito que realmente o animal vai atrás do alimento, e aí ele pode ser o quê? Um herbívoro, né? Ou um carnívoro, e aquele que ele fica paradinho ali, que ele simplesmente abre a sua concha e a água passa por ele, e ele é um filtrador. Tá claro ou não? Certo? Então, ou ele é um filtrador, e depende do movimento da água, tá claro? Ou ele o quê? Tem movimento e aí ele vai andar e encontrar o seu alimento. Tudo bem? Andar, eu quero dizer se deslocar, desculpe, né? Não é exatamente andar, tá bom? Muito bem. Os gastrópodos, eles têm uma rádula bem desenvolvida. Os cefalópodes, nem sempre, tá? Então guarde aqui, ó, gastrópodo. Gastrópodo sempre tem. Então, o que é a rádula? A rádula é essa esteira de dentinhos, tá certo? Então, ela é raspadora, como se fosse uma superfície com vários dentinhos, ela vai para frente e volta, vai para frente e volta, vai para frente e volta. Extremamente interessante porque ela raspa, ela faz com que a partícula do alimento seja menor, facilitando a digestão, tá bom? Então, importante, né? Um detalhe da rádula aí para vocês verem. Então, aqui, de novo, né? Então, você percebe aqui no slide essa figura A, né? Aqui a boca, né? Aqui a estrutura onde a rádula está fixada, tá certo? E o que acontece? A rádula vem para frente, olha lá, vem para frente, certo? Entra em contato com o alimento, raspa o alimento e volta, tá claro? Ninguém vai perguntar isso no vestibular, mas a rádula, sobre a rádula, sim. Então, é uma estrutura que está presente em gastrópodo, né? Uma estrutura formada por dentículos, né? Cuja função é raspar o alimento e facilitar a digestão, tá bom? Muito bem. Em termos de sistema, dos outros sistemas dos moluscos, né? Então, o que acontece? Você pode pensar o seguinte, como é que o molusco realiza as trocas gasosas? Então, vamos lá. Se eu estou falando de uma lesma, de uma lesminha, tá certo? Eu vou ter troca direta ali, troca gasosa direta. Então, quer dizer, uma difusão pela superfície que é úmida, tá? Formada por um epitélio com poucas células, poucas camadas. Quanto menos camadas, mais fácil a entrada e saída de gases. Tudo bem? Quando a troca gasosa é feita pelo revestimento, como é que eu vou chamá-la? Cutânea. Troca gasosa feita diretamente pelo revestimento do animal, cutânea, tá bom? Quando você tem filamentos, né,
muitos filamentos, grande superfície de troca, grandes filamentos, com muita superfície de troca, e que estão mergulhados na água, eu chamo isso de brânquia. Então, a brânquia são filamentos que têm contato direto com o sangue, tá claro? Grande superfície de troca, que vai permitir. Tudo bem? Certo? E que funcionam na água. Você vai pensar assim, você pega um pincel de parede, enfia ele na água. O que acontece com os pelinhos que formam o pincel? Eles se separam um do outro. Tira o pincel da água, os pelinhos o quê? Se juntam todos. Então, a brânquia é exatamente isso. São filamentos com grande superfície de troca, vascularizados e que funcionam para trocas gasosas na água. Tira a brânquia da água, ela colapsa, certo? Os filamentos se unem, tá? Ela deixa de funcionar. Tudo bem? Então, brânquia é uma estrutura respiratória específica para a água. Tá claro, querido? Tudo bem. De qualquer modo, como é que o O2 entra, como é que o CO2 sai na respiração cutânea? Difusão simples. Qual é o mecanismo, né, que ocorre lá na brânquia? Difusão também, sempre a favor do gradiente. Tá? Então, a difusão é um processo, né, que é celular, está ocorrendo ali através da membrana. Tudo bem? Isso é uma coisa. Agora, qual é a estrutura macroscópica? Né? Onde essas difusões estão ocorrendo? Ou elas estão ocorrendo diretamente no revestimento, que eu vou chamar de cutânea, ou elas estão ocorrendo nesses filamentos, e aí eu vou chamar de brânquia. Tá claro, queridos? Muito bem. Quando eu vou chamar de pulmão? Pulmão é uma cavidade como a nossa. Tá? Então, é uma cavidade onde entra ar. Ele tem que ser úmido, mas não cheio d'água. Úmido, tá claro? O ar entra, ao ser úmido, o que acontece? O oxigênio passa para dentro dos vasos e o CO2 sai de dentro dos vasos. Então, difusão, tá? Então, uma cavidade pulmonar, tá? Um pulmãozinho. Onde está esse pulmãozinho? Embaixo da concha. Num buraquinho embaixo da concha, tá bom? Certo? Então, esse é o aspecto respiratório. Então, quer dizer, existe uma diversidade aí, pelo revestimento, beleza? Pelo revestimento, pela brânquia e pela cavidade pulmonar. Pode falar, David. Bom dia. Oi, bom dia, professor, tudo bem? Professor, você poderia explicar o que é difusão de novo? Que eu não peguei direito. Difusão, não sei se vocês viram com o Castilho já, membranas, não? Não, ainda não. Não viram? Osmose, difusão, transporte ativo, não viram isso com o Castilho ainda? Não. Tá. Então, na difusão, o que é que acontece, né? A difusão, ela é um movimento de soluto. Soluto é o que está, né, dissolvido na solução. Então, a solução tem dois componentes, o solvente e o soluto. O meio é o solvente. O que está nesse meio, né, com movimento próprio tal, é o soluto. Tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte, né? O oxigênio, por exemplo, é um soluto que importa para a gente. Na água, ele está lá em solução. Tudo bem? E aí eu vou pensar que o oxigênio está mais concentrado de um lado do que do outro. Sempre assim. Tá bom? Então, onde eu vou encontrar mais oxigênio, uma concentração maior de oxigênio? Na água. Tá claro? Ou no ar. Tudo bem? E aí o que acontece? Vamos lá. Acontece que essa concentração maior, eu vou chamar de hipertônica. Onde o soluto está em concentração menor, eu vou chamar de hipotônica. Na difusão, existe o quê? Um movimento preferencial da solução hipertônica para hipotônica.
E aí o que acontece? O oxigênio estava super concentrado fora e pouco concentrado dentro. Ele começa a passar e aí essa diferença, esse gradiente de concentração vai diminuindo. E aí a gente chega na isotonia. Então o oxigênio vai entrando e o CO2 vai saindo por difusão. A difusão ela pode acontecer dentro de uma xícara. Você coloca o açúcar, né, no café, né, e quando você mexe, você vai perceber que vai ter partículas de açúcar em toda a xícara. Isso é difusão, tá certo? Então, quer dizer, as partículas se movimentam. Só que a difusão pode ocorrer através de uma membrana plasmática, certo? Quando ela ocorre através da membrana, né, as partículas entram ou saem da célula. No nosso caso aqui, é exatamente isso que está acontecendo. Então, quer dizer, para que o oxigênio entre na célula, né, por difusão, né, ele vai ter que atravessar a membrana a favor do gradiente, onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. E o CO2 também vai sair a favor do gradiente, né, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, o oxigênio entra, certo? E o CO2 sai, né, por difusão através da membrana, tá bom? De qualquer modo, isso vai acontecer, né, dentro do pulmãozinho, entendeu? Certo? Então, as trocas gasosas vão acontecer através das membranas e aí os gases entram e saem do sangue na brânquia, né, que está lá mergulhada na água, tá certo? Então, o oxigênio também vai acabar entrando no sangue, tudo bem? E o CO2 saindo por difusão e pela pele, né? Pelo revestimento normal. Tudo bem? E aí, David? Beleza. Deu ideia? Valeu, professor. Uhum, entendi. Obrigado. Ótimo. Muito bem. Quando a gente fala, então, de sistema nervoso, é a mesma ideia, né? Nós temos o quê? Células nervosas unidas. Mas aí eu tenho que lembrar duas coisas. Duas coisas. O neurônio, ele tem o corpo celular, que é aquele corpo celular estrelado, certo? Corpo celular. O que eu vou encontrar no corpo celular do neurônio? Núcleo, organelas, citoplasma, tá certo? E ele tem um prolongamento importante, maior, chamado axônio. Quando neurônios se juntam, podem acontecer duas coisas. Eu posso ter união de corpos celulares. A união dos corpos celulares vai formar o que a gente chama de gânglio nervoso. Cuidado, cuidado, certo? Você pode falar assim, uma estrutura ganglionar de defesa, tal, né? Os gânglios linfáticos, cuidado. Gânglio nervoso. Então, nunca esqueça de escrever isso, tá certo? Quando for solicitado. Então, união de neurônios origina gânglios, tudo bem? Certo? Onde você tem conjunto dos corpos celulares. Tá? Quando você tem os neurônios unidos, ali formando gânglios, você acaba tendo o quê? Vários axônios, né? Que também se juntam. Os axônios unidos formam nervos, tá claro? Isso já caiu, cai direto. Então, o que é um nervo? O nervo é um conjunto de axônios. Mas se você olhar lá para a ponta, o axônio ele parte da onde, né? Da onde o axônio parte? Do corpo celular. Então, quer dizer, se existem nervos, existem o quê? Corpos celulares unidos. Corpos celulares unidos formam o quê, queridos? Gânglios nervosos. Tá certo? Então, dos gânglios nervosos partem, né? Axônios ou nervos. Tá claro? Vias nervosas, conjuntos de axônios ou nervos, tá bom? Então, no caso, e já faz tempo que a gente está falando disso, né? Começamos a falar disso de plateuminto, lembra? Em plateuminto. Então, o sistema nervoso ele é ganglionar, tá? No caso específico do molusco, o que acontece? Como eu falei para você, o molusquinho ele não tem o corpo dividido em três partes: cabeça, massa visceral e o pé. Então, ele vai ter gânglios na cabeça, gânglios na massa visceral e gânglios no pé. Desse modo, ele consegue o quê? Coordenar, né,
os estímulos que ele recebe, perceber os estímulos, né? Tá certo? Coordenar respostas, né? E executar ações, tudo bem? Certo? Bastante importante. Quando a gente fala de sistema nervoso, sempre eu tenho que pensar ao mesmo tempo o seguinte: peraí, mas o sistema nervoso é capaz do quê? De perceber os estímulos do meio, elaborar respostas, né, e executá-las. Mas para perceber os estímulos do meio, eu estou falando de órgãos sensoriais. Beleza, queridos? Sensoriais. Então, no caso dos moluscos, nós temos tentáculos, temos olhos, por exemplo. Tá bom? Bastante importante também. Belezinha? Legal. Quando a gente fala de circulatório, vamos lá. Então, você pensa assim. Vamos lá, pensa assim. Sistema digestivo, beleza? Sistema digestivo. Ingestão de alimento, digestão. Vamos lá. Ingestão de alimento, digestão. Né? Começo a obter o quê? Nutrientes, né? Moléculas menores. Elas passam para o sangue, beleza? Do mesmo modo, o que que passa para o sangue? O oxigênio. Então, respiratório e digestivo captam, né? Oxigênio e alimentos, nutrientes, tá certo? Que vão chegar aonde? No sangue. Aí você começa a pensar de que modo está tudo integrado. Fica mais fácil estudar assim, tá certo? E aí o que que acontece? No circulatório, eu tenho que pensar o seguinte: chegou no sangue, muito bem. Como é esse sangue? Beleza? Como é esse sangue? Ele tem cor ou não? Normalmente, quando a gente fala sangue, é porque tem cor. E o sangue não é necessariamente vermelho. No sangue das minhocas, dos anelídeos, né? Havia o quê? Ferro também, que faz com que ele seja vermelho. O sangue dos moluscos, como você está vendo aqui, queridos, olha lá, ele apresenta hemocianina. Hemocianina é uma proteína rica em cobre. Qual é a cor dele? Azul. Tá bom? Certo? Então, sangue é um fluido interno vascular, está dentro do vaso, com pigmento. Normalmente ele pode ser o quê? Vermelho ou azul. Por que que ele vai ter pigmento? Ele vai ter pigmento porque existe uma proteína e essa proteína ela carrega oxigênio. O objetivo não é que o sangue seja coloridinho. Beleza, queridos? A proteína, ela vai dar cor, mas ela tem o quê? Uma função que é carregar, transportar o oxigênio. Tudo bem? Então a hemocianina, ela é o quê? Análoga, olha lá, análoga, mesma função que a hemoglobina. Tudo bem? Hemoglobina. Hemoglobina transporta oxigênio, certo? Se liga ao oxigênio dentro da hemácia, tudo bem? E o transporta com eficiência. No caso aqui, tem hemácia? Não tem hemácia. Mas eu tenho uma proteína circulante que se liga ao oxigênio e facilita o transporte do oxigênio. Depois ela o quê? Libera o oxigênio para o tecido. Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Agora, então, esse é um ponto. Como é o sangue? Tá? Então, você pensou assim, circulatório, como é o sangue? Segundo ponto importante, onde está o sangue, queridos? Entenderam a pergunta? Como é o sangue? Onde está o sangue? Então, o sangue, ele está o tempo inteiro dentro de vasos ou não? Então, olhe para o slide aqui, por favor, né? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Você tem o quê? O coração pulsa, olha o que acontece, né? Conduz o sangue pelos vasos para uma grande lacuna, para um grande espaço que banha todos os órgãos do animal. Tá certo ou não? Então as trocas vão ocorrer ali diretamente do sangue, tá? Para o tecido, para o animal. Tudo bem? Tá? E depois o que que acontece? Esse sangue, esse líquido flui novamente para dentro do coração. Tá bom? Então, esse esquema é chamado de aberto ou lacunar.
Por quê? Porque o sangue não está o tempo inteiro dentro de vasos. Agora, aqui, olha lá, queridos, coração, vaso, vasos mais finos, mais finos, mais finos, mais finos, chamados capilares. E aí o que acontece? Depois, né, se eu pensar no órgão, como é que o órgão consegue realizar as trocas? Porque o órgão é vascularizado. Vasos muito finos chegam em todos os órgãos. E ali vai ocorrer o quê? A difusão de nutrientes, de excretas e tudo mais. Muito bem. E aí o que acontece depois? Vamos lá, né? Desses órgãos saem vasos, tá certo? Saem os vasos e os vasos voltam para o coração. Então, nesse caso aqui, no caso A, lacunar. Por quê? Porque o sangue não está o tempo inteiro dentro de vasos e ele percorre, né, os espaços que existem no corpo do animal, celoma, certo? Banhando o quê? As suas vísceras, onde vão ocorrer as trocas, tá? Muito bem. Em B aqui, o que acontece? O sangue está o tempo inteiro dentro de vasos, beleza? E as trocas vão ocorrer nas redes de capilares. Então, quer dizer, cada órgão é vascularizado intensamente, né, internamente, por vasinhos muito, muito pequenos, que facilitam o quê? A troca. Por quê? Porque a velocidade é menor, a pressão é menor, então as trocas são facilitadas. Nesse caso A, eu estou falando de sistema aberto ou lacunar. Neste caso, eu estou falando de fechado, tudo bem? No caso específico dos gastrópodos, dos moluscos, o que nós temos? Dois tipos, tá? Então, quem tem circulação fechada? Cefalópode, lulas e polvos. Quem tem circulação aberta? Gastrópodo e bivalve, tá certo? Caramujo e a ostrinha, o mexilhão. Tudo bem? Certo? Então, bastante importante. Aí você pode me perguntar, tem alguma vantagem ou desvantagem e tal? Queridos, se o sistema circulatório é aberto, a pressão é maior ou menor? É menor. Entendeu? Isso vai tornar o metabolismo do animal mais eficiente ou menos eficiente? Menos eficiente. Entendeu? Então, uma velocidade de circulação menor, uma pressão menor, tá certo? Tudo bem? Então, de modo geral, os gastrópodos, os bivalves, não são animais muito grandes, tá? Agora, quando você pensa num polvo, numa lula, eles são extremamente ativos, têm um desempenho muito, muito eficiente, por quê? Entre outras coisas, por conta do sistema circulatório fechado. Beleza? Ele garante uma pressão bacana, grande, tá? E isso permite o quê? Uma distribuição mais eficiente dos nutrientes. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Bastante importante, tá? Excreção, tá? Excreção, nefrídeos, tá? Nefrídeos. No vestibular não vai cair diferença entre protonefrídeos e metanefrídeos. Não se preocupe. Então, nefrídeos, tudo bem? Nefrídeos simplesmente. Então, o que acontece? Plateumintos, célula flama, uma célula que filtra, né? Filtra o líquido intersticial, certo? Nemateumintos, sistema de células em H, que também faz a mesma coisa, tá? Anelídeos, nefrídeos. Moluscos, nefrídeos, tudo bem? Certo? Então, não se preocupem em diferenciar protonefrídeos de metanefrídeos, não é necessário, beleza? Agora, em relação à questão de sustentação, então pensem sempre que o esqueleto, ele é importante para quê? Para manutenção da forma, certo? Manutenção da forma do animal, né? De cara a isso. Uma outra coisa que pode permitir é o quê? A sustentação. Ou seja, ele vai ficar o quê? Vai permitir o quê? Uma disposição do corpo, tá certo? Ereta, por exemplo, tá? Sustentação, que vai garantir o quê? O movimento, tá? Então, quer dizer, o esqueleto,
ele pode garantir proteção, né? Sustentação, pode garantir movimento, tudo bem? Movimento ele vai garantir na medida que ele tem o quê? Associação com musculatura. Então, vamos observar aqui. Na lesma, que é um gastrópodo ausente, qual é a estrutura esquelética que os moluscos têm? É a concha. Não há nada mais, é a concha. Então, no caso dos gastrópodes, como o caracol, como o caramujo, a concha é externa. Então, eu posso falar em exoesqueleto? Posso. No caso da lula, do polvo, a concha é interna. Posso falar em endoesqueleto? Posso, tá bom? Agora, cuidado, né? Questões específicas, né? Você não vai dizer, por exemplo, que molusco tem uma condição só. Cuidado, tá bom? Certo? Bastante importante. Outro ponto importante, associado a revestimento, queridos. Revestimento. Então, você vai pensar assim, vamos lá, né? O revestimento ele é importante para troca gasosa. Mas o revestimento também é importante para quê? Para poder receber, né, os gametas, né? Então, quer dizer, o revestimento vai ser furado, né? Furado, aqui, no caso dos gastrópodos, e os gametinhos jogados lá dentro. Tudo bem, né? Então, na verdade, um revestimento bastante simples, né? Uni-estratificado. Extrato quer dizer o quê? Camada. Extrato quer dizer camada. Uni-estratificado, uma única camada de células. Um epitélio uniestratificado, né? Úmido, certo? Com muco, por exemplo, ele é excelente para quê? Para realizar as trocas gasosas, tá bom? Certo? Então, quer dizer, você tem o gastrópodo aí que é terrestre, com epitélio uniestratificado, úmido e revestido de muco, né? Então, isso garante para ele o quê? Uma adaptação legal para conseguir tirar o oxigênio do ar, tá bom? Certo? Ficou claro? E você vai encontrar nos moluscos uma quantidade de músculos muito grande, né? Muito grande. Então, por exemplo, o pé do gastrópodo é um pé musculoso, certo? O músculo que tem entre as duas valvas, né, do marisco, ele é bastante forte, é um músculo adutor, ele fecha, certo? O pé na lula e no polvo, ele foi o quê? Fragmentado e originou os tentáculos. Tentáculos musculosos, tá certo? Bem musculosos. Então, eles servem para deslocamento, para apreensão, tá certo? De presas, tá? Então, bastante importante isso também. Então, você tem um sistema muscular, né, que se associa diretamente com o nervoso, para que você possa ter um movimento. Aí você fala, mas qual é o tipo de associação? Gânglios nervosos ali, tá certo ou não? Então, gânglios nervosos, né, criação do impulso nervoso, contração do músculo, tá bom? Muito bem. Tudo bem até aí, queridos? Tranquilo? Tá? Então, olha, cavidade do manto. A cavidade do manto ela é importante por quê? Porque é nela que vão estar estruturas respiratórias. Então, a estrutura respiratória, no caso, por exemplo, de um molusco terrestre, é o pulmãozinho. No caso dos aquáticos, vai ser o quê? A brânquia. Então, como é que eu vou entender? Olha lá. Aqui eu tenho o molusco, certo? O corpinho dele, e coberto pela concha. Tá vendo aqui, ó? Coberto pela concha. Muito bem. Entre, né, o corpo do animal e a concha, existe uma cavidade, certo? Uma cavidade. Aí você vai falar assim, pô, mas entre o corpo do animal e a concha não tem um manto? Tem um manto. Então, e você vai ter em determinado ponto uma cavidade. E nessa cavidade, o que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar os vasos que vão permitir o quê? A difusão ou as brânquias, no caso dos aquáticos, tá? Então, quer dizer, a cavidade do manto, ela vai permitir a circulação do ar, ela vai permitir a circulação da água,
Tá claro ou não? No caso específico, por exemplo, dos bivalves, o que vai acontecer? Quando eles abrem, eles estão permitindo a circulação. E essa circulação vai acontecer na cavidade do manto, onde estão as brânquias. No caso específico das lulas e polvos, existe um sifão por onde a água entra, vai para a cavidade do manto e depois ela sai. Tá claro? Então, quer dizer, cavidade do manto é onde eu vou encontrar a estrutura respiratória. Tudo bem, querido? Tá? Tranquilo? Muito bem. Então, olha que bacana aqui, né? Tudo isso aqui são moluscos, né? São chamados lesmas do mar e eles apresentam o quê? Brânquias externas, tá? Aí você vai falar assim, mas por que brânquia externa? Simples, né, querido? Porque não tem o quê? Não tem a concha, né? Certo? Não tem a concha. Então, elas acabam se exteriorizando, se ramificando. Então, olha que bonito isso. Eles são chamados de nudibranquios, né? Lesmas do mar, né? Aqui, ó. Brânquias, brânquias, brânquias aqui, ó, aqui, tá certo? Todas brânquias. Brânquia sempre tem que ser um filamento bastante ramificado, tá certo? E vascularizado, ou seja, ligação com sangue, tá bom ou não? Certo? Por quê? Porque vai ocorrer a difusão e logo o oxigênio cai aonde? No sangue. Se liga à hemocianina e é distribuída pelo corpo do animal. O CO2, mesma coisa, né? Ele volta, né? Faz o caminho de volta, né? Certo? Por difusão, ele volta para a água do mar. Tá bom? Certo? Então, moluscos muito, muito bonitos. Qual o tamanho desses organismos, né? Eles têm de alguns centímetros, né? A vários, né? Então, existe um nudibranquio, que é muito comum no litoral brasileiro, chamado aplísia. Aplísia, né? A aplísia chega a ter uns 25 centímetros. Né? Uma lesmona gorda, né? Com essa bem gordona, né? Com essa, mas ela tem expansões laterais, né? Que formam ondas, né? Quando ela nada, muito bonito, lindo demais. E ela tem essas expansões que são as brânquias externas. Outro ponto interessante que já caiu no vestibular, né? É assim, animal muito colorido, ele tem o que a gente chama de coloração aposemática. Coloração aposemática. O que é a coloração aposemática? É uma mensagem visual de indicação de perigo. Então, quer dizer, na natureza, é difícil um predador se alimentar de um animal muito colorido. Entendeu? Por quê? Ou ele tem um gosto muito ruim, ou ele é venenoso. Entendeu? Certo? E de modo geral, esses animais eles são vulneráveis, né? Muito coloridos, tal, são vulneráveis, né? Então, eles costumam ser crípticos, né? O que quer dizer críptico? Né? Ele se esconde, né? E muitas vezes ele imita o meio. Ao imitar o meio, o que ele está fazendo? Ele está se camuflando, tá? Então, isso é importante. Caiu no Unicamp faz pouco tempo. A diferença entre mimetismo e camuflagem, né? Mimetismo, né? Está associado a uma adaptação de se assemelhar com outro organismo. Outro organismo. Então, é a borboleta que pousa de ponta cabeça e fica aparecendo o quê? Um olho de uma coruja. Ninguém come a bichinha. Entendeu? Mimética, tá? E camuflagem, quando você tem uma situação na qual o organismo, o padrão de cor do organismo ou de forma do organismo, o confunde com o ambiente. Tá claro? É o bicho-pau, por exemplo. O bicho-pau é o exemplo mais comum, né? O camaleão também. Tá bom? Ficou claro, queridos? Tudo bem ou não? Tranquilo para todos? Muito bem, né? Então, como eu falei para vocês, né? Você tem um sistema nervoso ganglionar. Então, prestem bem atenção. O gânglio é uma reunião de corpos celulares. A partir dos gânglios, né, saem então os nervos. E o que são os nervos?
conjuntos de axônios, tá? Vamos encontrar gânglios aonde? Na víscera, na massa visceral. Vamos encontrar gânglios aonde? Nos pés, tá? E vamos encontrar gânglios aonde? Na cabeça, tá bom? É isso. Muito bem. Tá? No caso dos cefalópodes, existe uma adaptação extremamente importante, né, interessante, que são neurônios muito grandes, tá? Então, o que que acontece? Nesses animais, né, por conta desses neurônios muito grandes, o que que a gente tem? A gente tem uma transmissão do impulso nervoso muito rápida. A velocidade da transmissão desse impulso nervoso, para vocês terem uma ideia, é de 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Então, quer dizer, se o impulso, né, é transmitido a 6 metros por segundo, e eu estou falando de um animal que tem 1 metro, né, ou menos de 1 metro, você imagina, né, qual foi a capacidade dele de elaborar a resposta e fugir muito rápido, né? Tá certo? Então, quer dizer, é uma adaptação bastante importante. Neurônios grandes, neurônios gigantes, né? Associados só a cefalópodes. Tudo bem? Certo? E eles têm um movimento bastante importante associado ao sifão. Então, o que acontece? A água entra na cavidade do manto, tá certo? E sai pelo sifão. No que ela entra pela cavidade do manto e sai pelo sifão, o animal faz isso. Se desloca rapidamente, entendeu? E o sifão, ele pode ser o quê? Orientado para várias, né, direções, tá certo? Ele está orientado para frente, junto com os tentáculos, ele vai para trás. Ele está orientado para trás, né? Tá certo? Ele se desloca para frente, tá bom? Muito bem. Em relação ao sistema sensorial, o que acontece? Existem estruturas de 2 tipos, basicamente, né? As que são óticas, que é o caso dos olhos, dos ocelos, tá certo? E as que são, aliás, 3 tipos. As que são óticas, os ocelos, os olhos, né? As que são mecânicas, associadas com o quê? Com equilíbrio, e as que são químicas. Então, por exemplo, quimiorreceptores, eles percebem substâncias na água. Eles percebem, por exemplo, alimento. Quimiorreceptores, tudo bem? Outro ponto importante são os que percebem movimentos mecânicos. Então, por exemplo, se o molusco, por exemplo, o polvo, está inclinado, né, ele tem essa informação do meio, certo? Se ele está nessa posição, se ele está de ponta cabeça, ele tem essa informação do meio. Então, a posição espacial, tá certo? A posição, o movimento, por exemplo, de ondas, de maré, tá? Para perceber a aceleração da água, por exemplo, né? São questões mecânicas, tá certo? Então, existem aí órgãos, né? Que percebem, vão perceber esse tipo de informações do meio e vão dar localização, posição espacial, aceleração da água, e são chamados, então, de mecanorreceptores, tá certo? E os quimiorreceptores, eles estão associados a substâncias que vão estar presentes na água. Importante isso. Então, você pode acabar percebendo o quê? Um companheiro sexual, você pode acabar percebendo alimento, você pode acabar percebendo perigo, tá certo? E no caso, né, dos fotorreceptores, luz. O órgão mais impressionante dos moluscos é, sem dúvida nenhuma, o olho dos polvos. O olho do polvo é um olho que consegue realizar, produzir, formar uma imagem muito parecida com o que a gente forma. Então, quer dizer, quando um polvo olha para você, ele realmente está formando uma imagem que dá uma informação muito grande para ele, tá? Muito rica. Isso quer dizer o quê? Que ele pode simplesmente fugir ou atacar. Tá claro? Certo? Então, bastante importante, tá?
Os olhos são os principais órgãos sensoriais, né? No caso dos moluscos, eles estão aonde? Na ponta dos tentáculos, tá bom? No caso dos bivalves, não há olhos, tudo bem? Muito bem. Reprodução, né? Quanto à reprodução, a gente já chegou a falar um pouquinho disso, né? Então, o que que acontece? Os moluscos podem ser dioicos ou monóicos. Quando você fala que ele é dioico, qual é a ideia? Duas casas, oiko, casa, duas casas, né? Então, uma casa masculina e uma casa feminina, tudo bem? Quem é um exemplo, por exemplo, né, de um molusco dioico, um macho e uma fêmea? Polvo, beleza? Polvo, tá? Monóico, uma única casa, tá aí, caramujo. Então, os caramujos se encontram, a fecundação, ela é interna, tá certo? Ou seja, os dois colocam espermatozoides dentro da massa visceral do outro, certo? O espermatozoide alcança o óvulo, ocorre a fecundação, tudo bem? E a partir daí, o que que acontece? Os dois animais estão grávidos, tá? Então são hermafroditas. Cuidado. Hermafroditismo, nesse caso, com fecundação cruzada. O que quer dizer isso, gente? Fecundação cruzada e interna. Fecundação cruzada, dois animais, entendeu? Eu não estou falando de autofecundação. Isso não existe aqui. Tá? Então, eles podem ser hermafroditas, mas eu vou precisar de dois animais, tá bom? E o desenvolvimento vai ser indireto. Por que indireto? Porque existe um estágio larval, tá? Então, quer dizer, do ovo, o que é que eu vou ter? Vamos lá. Do ovo, o que é que eu vou ter? Do ovo eu vou ter uma mórula, da mórula eu vou ter o quê? Uma blástula, da gástrula, da blástula eu vou ter uma gástrula, né? Cujo blastóporo vai originar primeiro quem? A boca, e dessa gástrula eu vou ter uma neurula, tudo bem? É um animal triblástico, tá certo? Então, quer dizer, a larvinha vai se desenvolver, né? Dependendo do molusco, por exemplo, né? Se for uma ostra, se for um mexilhão, ela se fixa e desenvolve, né, o animal. Se não, não. Senão, o que que vai acontecer? Ela vai dar origem a um organismo que é livre natante, né, ou apresenta movimento, né? Tá certo? Movimento de outro tipo, certo? Muito bem. No caso do caramujo, né, o que que nós vamos ter? Do ovinho já saem caramujinhos, tá? Então é direto, né? No caso, então, do bivalve, do cefalópode, indireto, tá? Então, as noções, né, os conceitos são mais importantes do que exatamente para uma questão, certo? Então, quer dizer, você tem espécies com os dois sexos separados, tá? Você tem espécies hermafroditas, fecundação interna, né? Dentro do corpo animal, externa, libera o gametinha na água. Desenvolvimento direto significa o quê? A partir do ovo não existe estágio larval. Então, o que é que sai do ovo? Sai um organisminho muito parecido com o adulto, só que pequeno. Acabou. E indireto não, vários estágios larvais, tá bom? Muito bem, queridos. Classificação, né? Então, a classificação, os moluscos têm muitas classes. Na verdade, você tem 6 classes. Pro vestibular, prestem bem atenção, não vão complicar a vida de vocês. Pro vestibular, 3 classes importantes, tá certo? Cefalópoda. Então, poda, pés, céfalo, na cabeça. Então, são aqueles animais que apresentam tentáculos, né? Muitos tentáculos na cabeça, tá certo? Quem são eles? São as lulas e os polvos, os náutilos e as sépias, tá? Gastrópodo e a concha interna, né? Gastrópodo tem o quê? Um pé, uma sola rastejante, tá certo? Um pé e a concha formada por uma única peça, tudo bem?
bivalves, né? Você vai ter o quê? A concha formada por duas peças. São bastante simples em termos de organização do corpo. Não existe uma cabeça típica, existe um pé. E esse pé vai ser importante para enterrar o animal, se for o caso, né? Existem moluscos, por exemplo, que não se enterram, né? Eles ficam fixos, abrem e a água atravessa a cavidade do manto. Tá bom? Certo? Então, esses são as três classes mais importantes para o vestibular. Certo, queridos? Cuidado. De qualquer modo, eu coloquei aí para vocês. Tá? Então, você tem o monoplacófora. Né? Os monoplacófora, eles vão apresentar o quê? Uma conchinha em forma de capuz. Né? Essa conchinha ela vai cobrir tanto a massa visceral quanto o pé. São todos marinhos e filtradores. Tá? Ah, mas não é um bivalve? Não, olha lá, é uma concha formada por uma única peça. Entendeu, queridos? Tá? Muito bem. Você tem o poliplacófora ou quíton. Né? Então, o quíton ele vai apresentar a concha formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaquinhas. Tá? Certo? São muito antigos, muito antigos. Provavelmente é o grupo de molusco mais antigo que existe, né? Tá certo? Muito bonitos, né? Como você pode ver aqui, ó, 3,5 cm, 2 centímetros, esse aqui tem quase 8 centímetros, aqui 3,5 cm, podem variar bastante, né, em termos de tamanho, tá? Muito bem. Os escafópoda tem nas nossas praias, né? Eventualmente você já pode ter achado uma concha em forma de um dente, né? Uma concha em forma de um dente. Por isso o animal chama dentalium, tá certo? Então é uma concha curva, alongada, em forma de dente. Tudo bem? Comum nas nossas praias, tá? Muito bem. Tá aí o dentalium, né? Detalhes dele. Não, porque tá aí só para você dar uma olhadinha se você tiver tempo, hein? Certo? Nada de se especializar nisso, né? Ficar com muito detalhe em cima disso, porque não precisa, tá, queridos? Não precisa mesmo. Gastrópoda, esse sim é o grupo, né? Junto com os bivalves e os cefalópodes, importante. Então é o grupo mais numeroso, são as lesmas, são os caramujos, são os caracóis, né? Muitos deles sexos separados, muitos hermafroditas, né? A concha formada por uma única peça. Eles podem ser chamados também de univalves, beleza? Univalves ou gastrópodo. Univalve, uma valva, tá bom? Não esqueça que as lesmas são gastrópodos sem concha. Então, as lesmas têm um hábito críptico maior do que os caracóis e os caramujos, né? O que ele faz quando a situação é adversa? Ele entra para dentro da concha e fecha a concha. Então, a concha permite proteção, sustentação e evitar a desidratação, tá bom? Proteção mecânica e contra a desidratação, tá? Bastante importante. Muito bem. Os lamelibrânquios, lamele está associado, né, com duas conchas, duas valvas, tá certo? Então, eles têm o quê? Filamentos, né? São brânquias filamentares, tá certo? Dentro das duas valvas, né? Tá certo? É o caso das ostras, dos mariscos, dos vongles, dos mexilhões, tá certo? Das formadoras de pérola, tá bom? Então, de modo geral, você tem dois tipos de hábitos. Ou eles estão no fundo, ou eles estão presos, né, a rochas. Então, seja rocha ali do costão, seja no fundo, na areia, tá certo? Eles estão no fundo. De modo geral, é isso. Existem ostras que eventualmente nadam batendo as duas valvas, mas isso, né, não é a regra, tá claro? Não. Bastante importante. Então, entenda assim, você tem a cavidade do manto, a água entra, circula pela cavidade do manto, né?
tudo bem? Para a cavidade do manto, irrigando o animal, permitindo a troca gasosa, tá certo? Bastante importante, tudo bem? Aqui, ó, mexilhão. Aqui, isso aqui são gônadas, né? Na verdade, um monte de gônadas não, né? São ovos, né? Um monte de ovinhos, né? Essa parte laranjinha aqui, um monte de ovinhos, né? Que vão ser liberados depois, tá certo? Existe uma ligação entre as duas valvas, né? Que é a charneira, e entre as duas valvas, músculo grosso, que é o músculo adutor, né? Ele tem inervação e isso faz com que ele, o quê, gente? Que ele seja capaz de contrair. Ao contrair, ele permite o quê? O fechamento das duas válvulas. Tá certo? Tudo bem? Tranquilos? Muito bem. Aí uma ostra formadora de pérolas, tá? Essas estruturas aqui, ó, elas permitem o quê? Tanto a percepção da posição espacial, se ela está curva, se ela está inclinada, se ela não está inclinada, tá certo? Né? Quanto a aceleração da água, né? Bastante importante. E tem estruturas aqui quimiorreceptoras, né? Que vão perceber o quê? Compostos químicos dissolvidos na água, presentes na água, tá bom? Muito bem. E aqui o grupo mais desenvolvido dos moluscos. Sem dúvida nenhuma, né, o que eu indicaria para você? Gastrópodo, que é o molusco padrão, para a gente entender como é o molusco, e cefalópode, que é o molusco mais desenvolvido, tá claro? Então, o que acontece? O pé, ele é todo cortado, todo fragmentado em tentáculos, olhos muito desenvolvidos, são predadores, têm um comportamento extremamente complexo, tá certo? E possuem sifão. A água entra pela cavidade do manto, como eu falei para vocês, sai pelo sifão. Nisso ele consegue ter o quê? Um movimento extremamente rápido, bastante importante, tá? Então aqui você tem o Nautilus, né? Aqui você tem o polvo, né? Aqui você tem a lula e aqui você tem o argonauta. Tá? O argonauta é menorzinho, né? O polvo pode atingir dimensões enormes aí. Tá? Você pode ter polvos com vários metros, lulas com vários metros. O Nautilus também não, né? Ele é menor também, mas é um bicho que pode ter aí 30, 40 centímetros, tá certo? Ou mais, tá? Agora dá uma olhada aqui, ó. O polvo, ele tem uma bolsinha, dentro da qual existe um líquido preto, que é chamado de nanquim. Já ouviu falar esse nome? Nanquim, utilizado para tinta, né, queridos? Certo? Então, quer dizer, você se aproximou do polvo, né? Ele não tem condição de ataque, ele não tem uma condição fácil de fuga, o que ele faz? Ele libera o nanquim na água, certo? Confunde o predador, né? O organismo que está trazendo perigo e vai embora depois, tá certo ou não? Então, quer dizer, comportamentos bastante elaborados. E dá uma olhada aqui, você tem um polvo aqui, ó, no fundo do mar, deitado sobre a areia. Tá certo? Uma camuflagem muito grande. Se você considerar que a grande maioria dos animais aquáticos enxerga muito mal, isso aqui ele está invisível, entendeu? Agora, para um predador ficar invisível, você imagina, é perigoso, né? Perigoso para as presas, né? Que nunca vão perceber com facilidade a presença do predador, né? Então, extremamente complexos, desenvolvidos, tá claro? Muito importante. Tá? Não esqueçam, por exemplo, que eles têm circulação fechada, beleza? Tá certo? Isso é importante para o vestibular. E aqui uma lula, né, queridos? Uma lula enorme, como você está vendo. Né? Dá para ver numa boa que ela tem pelo menos o quê? Uns 3, 4 metros, tá certo? Uns 3, 4 metros. Tá aí chegando nos 4 metros, né? Então, quer dizer, o que permite de cara, vamos lá, de cara, né, esse desenvolvimento todo? O que permitiu de cara? Então, o tamanho, ele é
consequência do quê? Vamos lá. Primeiro, do sistema circulatório fechado, que garante alta pressão e uma distribuição eficiente de alimentos. Está claro ou não? O volume cerebral bastante grande, olhos desenvolvidos, entende? Então, quer dizer, ele interage com o ambiente e com outras espécies de uma maneira muito positiva para ele. Reconhece as presas, reconhece os perigos, tá claro ou não? E isso é fundamental para ele, tá claro? E, é lógico, a presença da musculatura bastante desenvolvida, enervada pelos nervos, né, os axônios gigantes, né, os neurônios com axônios gigantes. Então, isso permite o quê? Uma adaptação muito grande, muito específica para um ambiente, né, que é agressivo, tá certo? Que é o mar, tá bom? Então é isso, queridos. É o que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? A gente acabou um pouquinho antes. Próxima aula nós temos artrópodos. Eu não vou começar artrópodos agora com vocês, tá? Então, vocês estão liberados, por favor, para fazer todas as questões de moluscos, tá certo? Dos exercícios de aula e do cada exercício. Qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem em contato, façam os resumos, tentem escrever. Isso é bastante importante. Valeu, queridos? Obrigado. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Boas aulas, tá? Fala, David. Pode falar. Professor, os moluscos têm alguma importância ambiental, sei lá, em outras coisas ecológicas? Existem espécies que são indicadoras de poluição, entendeu? De água degradada. Então, por exemplo, no Rio Tietê, existem vários caramujinhos ali que não estariam ali se a condição ambiental do Tietê fosse outra, entendeu? Então, eles só estão ali por causa da degradação do rio, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, além disso, os moluscos eles estão associados a diversos níveis tróficos, né? Então, você tem molusco que é consumidor primário, consumidor secundário, você tem molusco que é topo de cadeia, como é o caso dos cefalópodes, tá bom? Beleza, professor. Muito obrigado, hein? Até sexta. Até sexta, queridão. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Obrigada pela aula. Nada, que isso. Tchau, tchau.